Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Agentes da Polícia Federal encontraram dinheiro na cueca do senador Chico Rodrigues, do DEM, escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser vice-líder do governo do Senado. As buscas na casa do senador, em Boa Vista, foram parte da investigação de um desvio de 20 milhões de reais. O assunto ganhou grande repercussão já na noite de quarta-feira. Uma operação da Polícia Federal chega a um senador, Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. O político foi alvo de um inusitado flagrante ao tentar esconder dinheiro nas nádegas durante uma abordagem dos policiais. A TV Globo apurou que no momento em que os policiais chegaram para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do vice-líder do governo, Chico Rodrigues, o senador estava de pijama e tentou esconder dinheiro dentro da cueca. Entre as notícias e os memes, o tema tem, claro, relevância política. Afinal, Chico Rodrigues ocupava uma vice-liderança do governo Bolsonaro no Senado, e isso tudo ocorreu no dia em que o presidente disse que daria uma voadora em quem estivesse envolvido em corrupção no governo, além de ter acontecido dias depois do presidente falar sobre o fim da Lava Jato. E não é só isso. Chico Rodrigues emprega no gabinete dele o assessor parlamentar Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro. Léo Índio, que é muito próximo do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e é conhecido por ter livre trânsito no Palácio do Planalto. Lamento os desvios de recursos. Seria bom que não houvesse, porque afinal de contas, quando se desvia recursos da saúde, inocentes morrem. Tá? Então a operação de ontem é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosário e para a minha Polícia Federal. Tá? E não é isso que a imprensa está falando agora, que eu tenho a ver, com essa corrupção. Nesse episódio aqui do 15 Minutos, a gente conta mais sobre quem é o senador Chico Rodrigues, que foi alvo dessa operação, como ele chegou ao Senado e também outras repercussões políticas do caso. Meu convidado é o Olavo Soares, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília. Olavo, rapidamente aqui, só para a gente contextualizar, do que se trata a operação que investiga o senador Chico Rodrigues e como é que foi essa abordagem que ganhou tanta repercussão a ele durante a ação dos policiais, hein, Olavo? Olá, Márcio, olá pessoal, um prazer falar com vocês. Olha, Márcio, a operação Desvide-19, um trocadilho aí de desvio com a Covid-19, um trocadilho bom, a gente sabe que a Polícia Federal é especialista em dar nome para a operação, mais uma vez a gente tem um exemplo disso, Bem, essa operação a gente não tem muitos detalhes ainda dela, porque tanto a Polícia Federal quanto a CGU, a Controladoria Geral da União, que também está envolvida no processo, eles estão alegando que é uma investigação sob sigilo. Então a gente não sabe ainda tão bem o que está acontecendo. O que nós temos apenas de informações gerais até o momento é que são investigações que apuram desvios de recursos públicos de emendas parlamentares que deveriam ser utilizadas para o combate à Covid-19. Só para a gente recapitular, o que são essas emendas, que é um assunto que nós, da imprensa que cobre política, falamos bastante. As emendas são valores que os parlamentares, deputados federais e senadores, eles acionam o governo federal, o orçamento da União, para retirar uma parte desse orçamento e investir nas suas cidades, seus estados de origem. Isso não é corrupção, é bom deixar isso claro, Quando um deputado pede uma emenda, um senador pede uma emenda, não é nada, nem um pouco corrupção. Ele pede esse valor para ser investido numa obra, numa escola, numa ponte, numa estrada, e por aí vai. O problema é a maneira como é feito, Nem sempre isso é feito de maneira regular. E aí, nesse caso, nessa acusação que pesa contra o senador Chico Rodrigues, é isso que está em curso. Uma acusação de que ele teria demandado essa emenda, o que, como eu disse, não tem nada de errado, mas na hora de se investir essa emenda, teria havido a irregularidade, o sobrepreço, uma licitação direcionada e um pouquinho acabou caindo na conta dele. Pois é, e aí a investigação foi rolando, e ontem, ou melhor, nessa quarta-feira, a operação que, segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo, teriam sido encontrados 30 mil reais dentro da cueca do senador Chico Rodrigues, e parte do dinheiro, inclusive, entre as nádegas, como ficou repercutindo aí em todo o país e também nas redes sociais.
Bom, Olavo, quem que é o senador Chico Rodrigues, hein? Vamos trazer um pouco da história aí desse parlamentar. Como é que ele chegou até o Senado Federal? Olha, o Chico Rodrigues, ele é um senador em primeiro mandato, né? Ele foi eleito ao Senado, para o Senado em 2018, né? Então, ele começou o mandato como senador no ano passado, mas ele é um político muito veterano, de uma carreira clássica, de uma carreira tradicional. Ele foi deputado federal por 5 mandatos, né? Inclusive, ele participou da votação do impeachment do Collor, para a gente ter uma ideia, né? Ele está muito tempo na estrada. Ele também foi vice-governador de Roraima e governador do estado, né? Então, assim, como eu falei, ele é daquelas pessoas que a profissão é ser político mesmo, né? 5 mandatos como deputado, vice-governador, governador, agora senador, e ele foi eleito em 2018. E a eleição dele, ela tem um componente interessante, porque ela serviu para tirar do Senado o Romero Jucá, né? O todo-poderoso Romero Jucá, um dos políticos mais relevantes do Brasil, enfim, ex-ministro, porque a gente, na eleição de 2018, foram eleitos 2 senadores por estado, né? E aí, na ocasião, o Chico Rodrigues foi o mais votado em Roraima, e o segundo lugar foi o Messias Jesus, do Republicanos. Na verdade, assim, a gente poderia dizer que, tecnicamente, para ser mais preciso, quem eliminou o Jucá foi o Messias, porque foi o segundo lugar, mas enfim, de certo modo, também como o Chico foi o primeiro colocado, ele contribuiu para que o Romero Jucá não fosse reeleito. Embora naquela eleição o Romero Jucá e o Chico estivessem na mesma chapa, estivessem juntos, mas de certo modo a gente pode cravar isso, né? Que o Chico Rodrigues contribuiu para tirar um barão da política, né? Para tirar um barão do Senado, o ex-senador Romero Jucá. Que estava há muitos anos lá no Senado Federal e que foi figura importante no governo do Michel Temer, até vir à tona tudo que veio, né? Mas do governo Michel Temer, do governo Lula, do governo Dilma, do governo FHC, do governo quem mais a gente puder imaginar. Pois é, exatamente. Esse é um primeiro mandato de senador da República, apesar de já estar calejado pelo tempo com vários outros mandatos de vereador, a deputado federal, a vice-governador, a governador. Em 2018 tive a felicidade de ser o senador mais votado da história de Roraima. Tenho certeza que ao longo desses 8 anos de mandato de senador da República eu haverei de contribuir muito para o Brasil. E eu estou aqui, eu sou um soldado da pátria. Bom, voltando aqui ao senador Chico Rodrigues, Olavo, caso ele venha, eventualmente, aí no transcorrer desse processo todo, a deixar o cargo, quem que é o suplente dele no Senado Federal, hein, Olavo? Pois é, o suplente dele se chama Pedro Arthur, né? O nome não quer dizer muita coisa, mas aí eu posso dizer que ele chama Pedro Arthur Rodrigues. Já começa a dar um indício de que pode ser, né? Bem, o Pedro Arthur é filho do senador, né? O senador Chico, pois é, ele indicou o filho como suplente, como primeiro suplente. Vale destacar, isso não tem nada de irregular, né? Enfim, não há nenhum problema jurídico nisso, né? Você registrar uma chapa como ter o suplente e o titular sendo parentes, não há nenhuma irregularidade nisso. Tem só uma pitada de curiosidade nisso, Márcio e ouvintes. Porque no ano passado a gente se recorda daquela grande polêmica que foi a tentativa de se fazer do Eduardo Bolsonaro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? A gente lembra muito bem desse episódio. E quando aquilo aconteceu, se acendeu uma grande discussão de limitar ainda mais o nepotismo no Brasil, né? Porque se discutiu se o Bolsonaro estaria praticando ou não o nepotismo ao indicar o filho para a embaixada, enfim. E aí, na ocasião, um senador, o Stevenson Valentim, que é do Rio Grande do Norte, ele apresentou um projeto para restringir ainda mais qualquer possibilidade de nepotismo no Brasil. E o Chico Rodrigues, ele assinou esse projeto, ele aprovou esse projeto. Mas deu um tempinho, ele foi até o Stevenson Valentim, disse que retirava a assinatura, que tinha assinado por engano, que tinha lido na correria o projeto. E logo, então, assim, esse é o destaque. O senador que indicou o filho como suplente retirou o apoio ao projeto que combate o nepotismo. Bom, é curioso mesmo. Bom, Olavo, vamos trazer aqui uma informação, porque eu até falei na abertura aqui desse episódio que o Chico Rodrigues, ele, quando aconteceu a operação, era o vice-líder do governo no Senado Federal. Eu digo era porque ele acabou pedindo para deixar esse cargo, né, durante aqui a repercussão, claro, muito negativa desse caso. Pergunta que eu te faço, pega mal para o governo essa situação aí toda que aconteceu com um vice-líder no Senado, hein, Olavo? Olha, é muito interessante, né, Márcio? A gente que acompanha a política, a gente sabe que a política é muito feita de narrativas, né? E o que está acontecendo? O governo Bolsonaro está tentando se desvincular do caso, né? Só para um registro histórico primeiro, o Chico Rodrigues, ele é vice-líder do governo no Senado desde março do ano passado. Então, assim,
logo no início do governo Bolsonaro, ele foi nomeado vice-líder e permaneceu nessa condição até então. A gente teve várias trocas de liderança e tal, mas ele continuou no posto. E aí, mas o que a gente tem visto, né, nas horas que se sucederam à operação, que a gente tem visto por parte dos bolsonaristas? Primeiro, uma tentativa de se desvincular, dizer que o Chico não faz parte do governo, que, enfim, que ele não tem nada a ver com isso, o Bolsonaro não tem nenhuma conexão, que isso é do Senado, e não tem nenhuma ligação. E um segundo aspecto que é interessante, que é uma tentativa de usar esse episódio para sepultar ou para diminuir aquele debate que foi colocado na época do Sérgio Moro, de que o Bolsonaro teria uma interferência na Polícia Federal. Né? Então, assim, olha, vocês estão vendo aí, ó, se o Bolsonaro mandasse na Polícia Federal, ele não ia mandar fazer uma operação em cima do vice-líder dele. Então, de certo modo, né, assim, a gente, como eu disse, é tudo uma questão de narrativas, né? Essa operação ontem foi desencadeada conjuntamente CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. E aí, assim, a gente não tem como não fazer um paralelo com o que a gente via muito na época do PT, quando o PT esteve na presidência da República, que a cada escândalo de corrupção que aparecia, o PT tentava vender isso de maneira positiva. E falava assim, vocês estão vendo, se tem corrupção é porque está sendo investigado, porque nós estamos fortalecendo as investigações. Então, assim, eles tentavam fazer com que uma notícia ruim fosse boa, né? Então, de certo modo, agora parece um pouco meio parecido também. Os bolsonaristas estão querendo vender essa ideia de que a operação contra o Chico Rodrigues mostra a independência da Polícia Federal e mostra o combate à corrupção do a quem doer. O senador Chico Rodrigues já foi elogiado pelo presidente Bolsonaro. Em um dos vídeos que voltaram a circular nas redes sociais ontem, Bolsonaro afirma que tem quase uma união estável com o senador. Olá, amigo de Roraima, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles idos tempos de... É quase uma união estável, Chico. Ainda sobre essa relação, vamos dizer assim, né, não só do governo, mas até do presidente próprio Jair Bolsonaro, né, entre os vários vídeos que circulam aí pelas redes sociais, tem um que ganhou bastante repercussão no Twitter, que é da época da eleição de 2018, né, no qual aparece esse vídeo, um momento de campanha, o Chico Rodrigues ao lado do Bolsonaro, e aí ele falando da relação deles, enfim, até o presidente Bolsonaro, à época candidato, fala que é quase uma união estável, né, porque eles ficaram 20 anos, faz essa brincadeira, ficaram 20 anos juntos na Câmara dos Deputados. Isso dá essa dimensão de como, sim, eles, durante um bom tempo, pelo menos, tiveram alguma relação mais ou menos próxima, vamos colocar assim, né, Olavo? Exato, até porque por uma época também o Bolsonaro ele foi filiado ao antigo PFL, né, o partido ao qual também o Chico foi filiado também. Então, eu não sei ao certo se eles foram colegas de partido, mas podem ter sido, né? Então, e também assim, e durante a eleição de 2018, embora o Democratas tivesse formalmente na coligação do Geraldo Alckmin, a gente sabe que desde o primeiro turno o grosso do partido esteve ao lado do Bolsonaro, né? A gente se lembra muito bem da ministra Tereza Cristina hoje, que era deputada federal, ainda é, aliás, mas enfim, ela desde o primeiro turno já dizendo que estava com o Bolsonaro, outras tantas lideranças democratas, enfim, tem mesmo essa conexão. Pois é. Bom, eu falei que você comentou, claro, da questão da vice-liderança do Chico Rodrigues no Senado Federal, que ele deixou, né, essa vice-liderança do governo Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro se preocupou em dizer, já desde o primeiro momento, que o Chico Rodrigues não era do governo, né? Ok, é verdade, ele não era uma pessoa do governo, mas ocupava essa vice-liderança no Senado. E eu queria que você trouxesse aqui pra gente, Olavo, exatamente nesse sentido, né? Você que conhece aí as coisas do Legislativo. Isso é realmente, assim, digamos, importante, a questão de um parlamentar ser vice-líder do governo? Eu quero dizer assim, até que ponto isso mostra uma proximidade com o Executivo, hein, Olavo? Olha, isso é um pouco relativo, sabe, Márcio? Porque, assim, tanto os três cargos, né, governo, Congresso e Senado, as três lideranças, existem muitos vice-líderes, né? Então, assim, é um critério, varia de caso a caso, sabe? Tem alguns vice-líderes que não tem nenhuma relevância, que estão lá apenas para agradar alguém, para uma composição partidária, e tem outros vice-líderes que são de mais destaque. Né? Só para fazer um comparativo, recentemente o Ricardo Barros, que se tornou líder do governo na Câmara,
ele fez uma troca quase que total dos vice-líderes do governo na Câmara. Se eu não me engano, são 10, é um número bem elevado de vice-líderes. E ele removeu grande parte dos vice-líderes e para colocar no lugar, literalmente, um de cada partido, né? Então entrou um vice-líder do Podemos, um vice-líder do MDB, um vice-líder do Republicanos e por aí vai. Mas assim, é meio difícil imaginar que todos esses vão atuar como vice-líderes no caso da ausência, porque, né, se eu não me engano, são 10. Como é que quem vai substituir, né? É mais uma questão de uma deferência partidária, de dizer que todos estão ao lado. No caso do Chico Rodrigues, a gente tem o atual líder do governo no Senado, que é o Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, senador muito influente, muito importante. Então, ele tem uma liderança que não abre tanto espaço assim para os vice-líderes, né? Ele não, digamos que ele não divide essa liderança. Então, assim, o Chico ele não era um vice-líder tão relevante, né? O que não quer dizer que ele não tinha nenhuma importância. Tinha sim, ele era um vice-líder com seu relevo, mas não era também uma da linha de frente, digamos assim. O partido dele, o Democratas, teve algum posicionamento em relação à operação que achou o dinheiro aí na cueca, enfim, todo esse caso, Olavo? Teve e foi um posicionamento interessante, Márcio, porque assim, a gente vê muitas vezes quando os políticos são acusados de corrupção e tal, em muitas ocasiões os partidos defendem, né, vão para a linha de frente, dizendo que estão juntos, vamos lá e tal. Nesse caso, a postura do Democratas não foi dessa, foi uma postura muito seca, né? Eles soltaram uma nota dizendo que enfim, estamos acompanhando o caso, e eu vou até ler um trecho da nota para quem está acompanhando a gente, para ser bem preciso e para todo mundo compreender a ideia de Democratas. Olha como eles colocaram, Márcio, pessoal, abre aspas. Estamos atentos a todos os detalhes da investigação e, havendo a comprovação da prática de atos ilícitos pelo parlamentar, a Executiva Nacional aplicará as sanções disciplinares previstas no Estatuto do Partido. Fecha aspas. Então, assim, como eu falei, geralmente essas notas oficiais falam assim, respeitamos o direito de defesa, queremos que ele se defenda. Sim. Nesse caso teve nada disso não, foi mesmo que só, meu filho, vamos lá que a gente quer ver se livrar desse problema logo. É uma postura meio seca, como você disse mesmo, né? Dá a entender nessa nota. Bom, a defesa do senador sobre o caso, o que diz, hein, Olavo? O próprio senador divulgou uma nota, ainda na quarta-feira, no dia da operação, dizendo que está tranquilo, dizendo que aquela abordagem que a gente está acostumado, né, Márcio? Tenho tantos anos de vida pública, nunca me envolvi em escândalos. Aí ele falou assim que ele na condição de parlamentar, na condição de senador, ele não ordena despesas, ele não faz licitação, o que é verdade, né? Enfim. E ele usou isso como argumento de defesa, que ele não teria como controlar a destinação dos recursos. Portanto, ele seria inocente. Mas está tranquilo, esse tipo de coisa. Então, assim, da parte do senador, foi uma defesa padrão, uma nota padrão que a gente está acostumado a ver nesses casos. Pois é. Olavo, valeu, obrigado por participar aqui do 15 Minutos, até a próxima. Valeu, um abraço, até a próxima. Terminando aqui esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com Olavo Soares, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!